Bem, Daniel Longo, tá desculpado. Tá gravando, então nós vamos começar falando de hipérbole. Vamos colocar a hipérbole aqui, vamos relembrar as informações básicas da hipérbole. Olha lá. Hipérbole, certo? A gente já discutiu bastante elipse, aí vamos falar um pouquinho da curva hipérbole. Então, todo mundo se lembra que para você montar uma hipérbole, a gente pensa em termos de dois focos, você pega dois focos, F1, F2, focos, a distância entre eles, 2C maior do que zero, distância do foco F1 até o foco F2 igual a 2C maior do que zero, e aí você, diferentemente da elipse, onde a gente pega um A que é maior do que o C, no caso da hipérbole a gente pega um A que também é maior que zero, né, mas menor do que C. Menor do que C. Certo? E aí o que acontece? Aí o que acontece é o seguinte, que a hipérbole é definida como, né, chamamos de hipérbole, aí vem a lei de formação da hipérbole, que é diferente da equação dela, reduzida que a gente vê depois. Chamamos de hipérbole ao lugar geométrico, que é o conjunto dos pontos, né? Ao lugar geométrico dos pontos P, dos pontos P igual a xy, pertencente ao plano P igual a xy. Espera aí que tá... Só me ajeitar melhor aqui, que senão a letra vai ficar ruim. Aos pontos P igual a xy, P igual a xy, pertencentes ao plano xy, né? OXY, tais que... O que caracterizam esses pontos xy que estão na hipérbole? O que caracteriza eles é essa lei de formação que eu vou escrever aqui, o módulo da distância entre eles, o módulo. Nós já vamos falar da parábola, calma aí que eu ainda vou resolver um exercício de translação, com completamento de quadrado, tudo mais, para ficar legal. De um ponto qualquer P da hipérbole até um foco F1, menos o módulo da diferença das distâncias D de P até F2 é igual a 2A, certo? Essa é a lei de formação da hipérbole, ponto final. E aí, a partir dessa lei de formação, a gente tem a equação da hipérbole, equação reduzida. Então, quais são as equações reduzidas? Você acaba em x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, ou uma outra opção de equação reduzida que pode surgir é x ao quadrado menos x ao quadrado dividido por b ao quadrado mais y ao quadrado dividido por a ao quadrado igual a 1. Essas duas equações, elas são equações reduzidas da hipérbole, quer dizer, e para as duas, para ambas, vale o mesmo teoreminha de Pitágoras, que eu chamo, né? A mesma relaçãozinha métrica ali. Para essas duas equações, vale para ambas a ao quadrado mais b ao quadrado igual a c ao quadrado. Fechou. Então tá aqui. Tá aí, certo? Agora, veja bem, essa primeira equação aqui significa que os focos estão no eixo x, eixo OX. Essa segunda equação aqui significa que os focos estão no eixo OY. E como que você vai discernir, vai distinguir uma equação da outra? No caso da elipse, eu tinha explicado para vocês o que no caso da elipse, turma? Quem que se lembra? Na elipse, o que a gente usava para distinguir o A ao quadrado do B ao quadrado? Quem se lembra? Não é possível.
Não é possível que ninguém vai falar nada. Pode digitar no chat se não quiser falar no microfone. O que distinguia, no caso da elipse, o A ao quadrado do B quadrado? O A é Incrível. sempre maior que o B? Não. Como é que é? O A era sempre maior que o B? Alice Costa, correto. O A ao quadrado sempre maior que o B ao quadrado. É suco de maracujá com vitamina C, não é cerveja não, tá? Ninguém consegue dar uma aula de matemática tomando cerveja, tem que tomar vitamina C. Então, olha só, ela está certa. O A ao quadrado, o A, no caso da elipse, digitar aí no chat, o A é sempre maior que o B. E isso implica que o A ao quadrado vai ser sempre maior do que o B ao quadrado. Você não pode esquecer que o teoreminha de Pitágoras da elipse é A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, você já percebe que, como você pode ver nisso que eu digitei aqui, o A ao quadrado vai ser sempre o B ao quadrado mais alguma coisa positiva. Ele vai ser sempre maior. Então, é muito fácil. Você olhou para uma equação qualquer de elipse, você viu lá escrito, só um rascunho aqui, você viu lá escrito x ao quadrado, só um rascunhozinho aqui, x ao quadrado sobre 16 mais y ao quadrado sobre 12 igual a 1, você já sabe que esse aqui é o a ao quadrado. Por quê? Porque ele é maior, o 16 é maior do que o 12. Não tem nem dúvida, só bater o olho e viu. Mas no caso da hipérbole, isso não acontece. Por quê? Porque se você prestar atenção, o teoreminha de Pitágoras da hipérbole está aqui, ó. Ele não diz que o a ao quadrado é o b ao quadrado mais alguma coisa. Ele diz apenas que a soma do a ao quadrado com o b ao quadrado tem que dar c ao quadrado. Então, quer dizer, não precisa o a ao quadrado ser maior. Como é que você vai identificar ele, então? O a ao quadrado é sempre o termo que tiver aqui com sinal de mais, e o b ao quadrado é sempre o termo que tiver aqui com sinal de menos. Você vê que quando eu coloquei o menos aqui junto com o x, eu coloquei o b ao quadrado embaixo, para indicar que é aqui que vai estar o b ao quadrado, e aqui é o a ao quadrado. Ele pode ser, inclusive, menor, né? Então, o a ao quadrado pode ser, inclusive, menor que o b ao quadrado. Pode ser, inclusive, igual. No caso da elipse, podia ser o a ao quadrado igual ao b ao quadrado? Não. Se na elipse você colocasse os dois denominadores iguais, a ao quadrado igual a b ao quadrado, ela deixava de ser uma elipse e se transformava em uma circunferência imediatamente. Tá certo? Imediatamente virava uma circunferência. Então, eu posso até, agora que eu estou com o GeoGebra aberto aqui, eu posso até mostrar para vocês, ó. Olha só, você coloca, vamos colocar uma circunferência aqui. Vamos colocar uma circunferência aqui de raio 5, por exemplo. Então você escreve assim. Vou fazer por aqui, ó. Não vou nem escrever a equação, vou colocar aqui. Ela tem aqui centro 0 e tem raio 8. Pronto, 8. 8. Olha lá. Ou 5, pode ser 5 também. Não adiantou nada aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Ah, essa aí de raio 6 ficou muito bom. Uma circunferência de raio 6, hein? Eu usei aqui o comando círculo para fazer uma circunferência, olha lá. Então, agora eu vou escrever aqui a equação de uma... Eu vou colocar aqui uma... eu vou tentar escrever a equação, em vez de digitá-la aqui, em vez de usar o mouse aqui com o comando de elipse, eu vou tentar digitar a equação aqui da elipse para vocês verem, olha só. Então, eu posso colocar assim... vamos ver aqui, x ao quadrado dividido por, vamos colocar aí 36, mais, vamos colocar aqui, y, equação de elipse, y ao quadrado dividido por 10, igual a 1. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá o que aconteceu. Vocês viram que apareceu uma elipse aqui, ó. Vamos até mudar, aí não. Círculo, cadê? Por que sumiu minha elipse daqui? Deixa eu fazer de novo aqui, x ao quadrado dividido por 36, mais, eu tinha colocado y ao quadrado dividido por 10 igual a 1. Por 10 igual a 1. Enter. Isso, agora sim. Agora sim. Então, eu vou até clicar aqui nela e vou deixá-la numa cor destacada aqui para a gente ir comparando. Vamos botar azul, por exemplo. Isso. Para ir comparando aqui com a circunferência. Então, olha só. 36 e 10 estão os denominadores. 36 e 10. Se eu chegar aqui e colocar 36 e 15, por exemplo, ainda está diferente. Olha lá o que vai acontecer. Eu vou dar Enter. Fico olhando para você ver o que vai acontecer com a elipse. Olha lá. Você viu, né? Se eu chegar aqui 36 e 20, ainda é uma elipse. 36 no x, 20
no Y. Olha lá, vou dar Enter. Olha lá o que está acontecendo com 20. Agora eu posso chegar aqui e colocar 30. Ainda vai ficar 36 e 30, ainda vai ficar diferente, ainda vai ficar os dois denominadores diferentes. Vou dar Enter, Enter. Olha só como é que tá. Agora, se eu colocar 36 e 36, se ficar igual, meu amigo, aí não tem jeito. Olha o que vai acontecer. 36, 36, Enter. A elipse virou a circunferência. Estão percebendo? Então, na elipse tem que ser um denominador diferente do outro. O que for o maior significa que é o ao quadrado debaixo do x, os focos estão aqui no eixo x, em algum lugar aqui. Agora, se você inverter, se você colocar o 36 para o lado do y e o 16 para o lado do x, aí os focos passam a ser no eixo y. Olha lá o que vai acontecer. Inverti, vou dar Enter, Enter. Olha lá. Agora você tem uma elipse alongada verticalmente com os focos aqui no eixo y, porque agora o maior valor, que é o 36, está aqui debaixo do y. Vocês estão percebendo isso aí, turma? Sim ou não? Quem está acompanhando isso aí que eu estou mostrando? Quem está ignorando? Quem está ignorando, quem está acompanhando? Vamos ver aí. Acho que está todo mundo ignorando, ninguém reagiu. Sim, professor, Ana deu Júlia. para entender. Valeu, Ana Júlia, Thaís, pelo menos 2 pessoas. Então agora vamos falar da hipérbole. Vamos tirar isso daqui. Vamos falar da hipérbole. Aí você veja o caso da hipérbole. Vocês viram que na elipse não tem conversa, tem que ser os dois diferentes, não vira circunferência. No caso da hipérbole, eu posso escrever x ao quadrado dividido por 36, menos, porque a hipérbole tem que ser menos, y ao quadrado dividido por 16, igual a 1. Igual a 1. Enter, olha lá, já formou uma hipérbole. Ah, mas aí você colocou diferente, tá? Eu coloquei diferente, certo? Agora, você vai dizer, o a ao quadrado é o 36, porque ele é maior. Você vai fazer um raciocínio errado, como se fosse elipse. Aí eu vou virar para você, vou colocar, tá, então vou botar 16 aqui e 36. Aí se o cara que pensa que nem elipse aqui, ele vai pensar que agora o a ao quadrado foi para debaixo do y, porque o a ao quadrado é o maior. Então agora, como o a ao quadrado está debaixo do y, ela vai passar a ter focos aqui no eixo y, vai girar 90 graus essa hipérbole. Enter, não girou nada. Continuou com os focos aqui no eixo x, certo? Porque não é o a ao quadrado maior, no caso da hipérbole. O a ao quadrado é quem está com o sinal de mais, o b ao quadrado é quem está com o sinal de menos. Você pode, inclusive, como eu falei antes, deixar os dois iguais. Se eu colocar 16, 16, não vai virar circunferência. Olha o que vai acontecer. Continua sendo hipérbole. Tá vendo? Então a hipérbole tem um funcionamento diferente, essa questão do a ao quadrado, b ao quadrado. Então, olha só que interessante. Você pode também fazer uma hipérbole usando essa ferramenta aqui, ó. Você tem que escolher os dois focos. Vamos escolher dois focos aqui, ó. Vamos pegar um caso aqui interessante para a gente ver. Vamos colocar um foco aqui no 4, no menos 4, e vamos colocar outro foco aqui no 4, e vamos dizer que essa hipérbole passa aqui no ponto. Opa, agora hipérbole é o contrário da elipse, né? O ponto tem que estar para dentro. Vamos dizer que ela passa aqui no 3, tá? Vamos supor. E aí eu vou pegar e vou fazer o seguinte, ó, uma hipérbole que tem esse foco e... Não, aqui eu errei, calma aí, deixa eu fazer de novo. Eu errei tudo aqui, peraí, deixa eu fazer de novo aqui rapidinho. Eu vou colocar o foco aqui eu vou colocar o foco no 5. Em vez de colocar nesses pontos aqui que eu coloquei, deleta esses pontos, vamos pegar outros pontos aqui. Vou colocar o foco no menos 5, agora sim. Colocar outro foco no 5 e vou fazer essa hipérbole passar aqui no ponto 4. Agora vai ficar legal, quer ver? Ó? Hipérbole. Esse foco, menos 5, 5, e passa no ponto 4. Agora sim. Olha que interessante. Já até apareceu a equaçãozinha dela aqui, ó. Olha a equaçãozinha dela aqui. Vocês viram ali embaixo? Só que tem que sumir esse negócio aí que está atrapalhando. Aqui, ó. Menos 9, exemplo. Vamos botar esse exemplo aqui na lousa. Menos 9x ao quadrado mais 16y ao quadrado igual a menos 144. É exatamente essa hipérbole. Exemplo. Você vê que está com focos no eixo x ali. Deu certinho, né? Exemplo. Vamos colocar aqui. Exemplo. Menos 9. Olha lá. Menos 9x quadrado menos 9x quadrado mais 16y ao quadrado igual a menos 144. Você fala, pô, mas está meio estranho. Essa equação não está exatamente como as que o senhor passou ali, equações reduzidas. Não, mas dá para a gente transformar. Por exemplo, se você perceber, observação. Note que 9 vezes 16
dá 144. Não sei se você percebeu isso. 9 vezes 6, 54. 9 vezes 1, 9. Com mais 5, 14. 144. Então, o que acontece? Se eu dividir por menos 144 dos dois lados, se eu fizer menos 9x ao quadrado, menos 9x ao quadrado, mais 16y ao quadrado, igual a menos 144, eu dividir ambos os lados por menos 144, menos 144 aqui, menos 144 aqui, e menos 144 aqui. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, isso aqui vai ficar equivalente a menos com menos mais. 144 por 9, 16. Então vai ficar x ao quadrado dividido por 16. Menos, porque mais dividido por menos é menos. 144 por 16 dá 9. Então vai ficar y ao quadrado sobre 9. Igual a menos 144 dividido por menos 144, igual a 1. Pronto, chegamos numa equação exatamente desse tipo aqui, né? Com a ao quadrado sendo 16, não porque ele é o maior, ele sendo 16 porque ele está junto do sinal de mais, e o 9 sendo o b ao quadrado, porque é justamente o 9 que está junto com o sinal de menos, o b ao quadrado está junto com o sinal de menos. Você vê, se a gente for usar aqui o teoreminha de Pitágoras, vai ficar, como a gente acabou de perceber que o a ao quadrado é igual a 16 e o b ao quadrado é igual a 9, isso implica que a ao quadrado mais b ao quadrado vai dar igual a ao quadrado mais b ao quadrado vai dar igual a 16 mais 9, que é igual a 25. Igual a 25. Isso implica que o c ao quadrado é 25 e, portanto, o c é igual a 5. Então, significa que os focos, pelo teoreminha de Pitágoras aqui, estão no menos 5 e 0, 5 e 0. Bate certinho com a figura aqui, que a gente tinha colocado os focos no menos 5 e no mais 5, certo? Então, bateu certinho. Agora, existe também uma questão em toda hipérbole que se chama a questão das retas assíntotas. Então, vamos lembrar o seguinte, retas assíntotas, assíntotas. Deixa eu escrever certinho aqui. Retas assíntotas. Ela também vai ter dois casos, um para focos no eixo X, que, opa, vai me dizer que caiu a live. O pessoal está acompanhando aí? Focos no eixo X, y igual a mais ou menos b sobre a vezes x. Ou então, focos no eixo y, fica y igual a sobre mais ou menos a sobre b vezes x. Claro que aqui nós estamos pegando o caso de hipérboles centralizadas na origem, que é justamente, tudo bem, que é justamente o caso que a gente está aqui, aquela centralizadinha na origem. Então, vamos ver se vai dar certo essa fórmula aqui. Quer dizer, nós temos que pegar da esquerda, porque esse nosso caso que a gente está vendo ali no GeoGebra é com focos no eixo X. Focos no eixo X. E aqui seria focos no eixo Y. Daqui a pouco a gente vê um caso desse aí também. Então, olha só. Quem que é o B e quem que é o A aqui no nosso caso desse exemplo? Bom, o B é 3 e o A é 4, porque B ao quadrado deu 9, A ao quadrado deu 16. Então, no nosso exemplo aqui, voltando ao nosso exemplo aqui, a gente teria que considerar o seguinte, como o A ao quadrado é igual a 16, isso implica que o A é igual a 4. Como o B ao quadrado é 9, isso implica que o B é igual a 3. Então, como é que vai ficar a assíntota? Considerando essas duas coisas juntas, a assíntota vai ficar, as duas assíntotas, né, vão ficar y igual a mais ou menos 3 sobre 4, mais ou menos 3 dividido por 4 vezes x. Então, vamos colocar isso aqui no GeoGebra. Primeiro, vamos digitar y igual a 3 dividido por 4, 3 dividido por 4, vezes x. Vezes x. Olha lá, vocês estão vendo a reta que apareceu? A outra assíntota seria y igual a menos 3 dividido por 4, vezes x. Enter. Olha lá.
Essas são as retas assim. Vocês já estão percebendo qual que é o esquema delas. Não tem nenhuma outra possibilidade de reta. Olha lá. Olha lá. Vocês estão vendo? Até deixei numa cor destacada aqui. Olha lá a reta assíntota. Tá vendo? Quer dizer, a hipérbole vai se aproximando cada vez mais sem nunca tocar na hipérbole, sem nunca tocar na assíntota. Qualquer outra reta que você pegasse aqui, não ia ter esse comportamento da hipérbole se aproximando cada vez mais sem nunca tocar. Né? Então, essa é a reta assíntota, são essas formas. Agora, claro, a gente pode ter um problema como esse que eu deixei na lista adicional. Vocês viram que nas duas turmas, tanto aqui na T03, opa, olha lá, o Marcelão, que tinha que negar aqui, né? Porque eu vou permitir aqui, mas eu vou falar para ele, Marcelão, eu tive que permitir aqui porque você entrou com um e-mail que não é da UFMS, olha lá. Entrou com um e-mail de fora do domínio da UFMS. Você teria que sair e entrar com um e-mail da UFMS, esse seria o correto. Desculpa falar para você, Marcelão, eu devia te banir aqui. Nas duas turmas, tanto na P3, eu coloquei aqui uma lista adicional de cônicas, na T03, na T09 também eu coloquei, olha lá, ó, atividades, lista adicionais de cônica. E nessa lista adicionais, lista de exercícios adicionais, ou lista adicional, eu coloquei exercícios que mexem com a questão da translação com a cônica, com seu centro fora da origem. Então, vocês devem ter percebido isso. Então, primeiro eu coloquei 2 de elipse, né? A gente já discutiu bastante elipse. Vamos pegar esse aqui de hipérbole, que eu queria fazer. Eu cometi um erro de conta no exercício ontem. Lá no vídeo tem uma hora que eu percebo o erro, daí eu apago e faço de novo, tá? Mas eu vou fazer hoje de novo sem cometer aqui o erro, que foi um erro na hora que eu coloquei o sinal em evidência. Eu vou colocar aqui para vocês o seguinte, ó, um exercício da lista adicional. Olha lá. Ele pede para você indicar todos os pontos, né? Focos, vértices e assíntotas, inclusive, porque as assíntotas mudam também, né? Quando a gente desloca a cônica, ó, dá uma olhada nessa figura aqui. Eu peguei o centro da hipérbole e trouxe para cá, para o ponto C. Repara que as assíntotas não ficam mais passando lá na origem, igual elas estão aqui. As duas se cruzando bem aqui na origem. Não. Agora a situação é outra. Agora as duas retas assíntotas, elas estão se cruzando nesse novo centro C aqui, deslocado da origem. Então também muda a equação delas, tá? Muda um pouquinho ali, como você pode estar percebendo. Até deixei a fórmula aqui para o aluno ver. Então vamos ver como é que a gente faria esse exercício aqui. Primeiro tu tem que pegar um enunciado. Você pega o enunciado aqui, 4x ao quadrado menos 3y ao quadrado. Vamos fazer aqui rapidinho. Depois eu já passo para a parábola. 4x ao quadrado menos 3y ao quadrado mais 24x mais 24x menos 12y mais 12 igual a zero. Menos 12y mais 12 igual a zero. Certo? Aí o que eu falei para vocês? Como que vocês têm que proceder? Eu falei isso no caso da elipse, volto a falar isso aqui no caso da hipérbole. Você tem que fazer o completamento de quadrados. Que você começa agrupando x com x e y com y. Então vou agrupar 4x ao quadrado, 4x ao quadrado, mais 24x. Opa! Mais 24, a Samsung aí. Mais 24x, menos 3y ao quadrado, menos 12y, mais 12. Só agrupei por enquanto. Aí, vou colocar em evidência aqui para tentar deixar o x ao quadrado, o y ao quadrado sozinhos, que é mais fácil para mim. Então, coloco aqui o 4 em evidência. Porque aí vai ficar 4x ao quadrado mais 6x. Porque 4 vezes 6, 24. Aqui dá para colocar o menos 3. Aqui que eu cometi o erro no vídeo de ontem. Depois eu corrigi. Menos 3y ao quadrado mais 12y. Porque menos com mais volta nesse menos que estava aqui. Certo? E aí tem o mais 12 aqui. Igual a zero. Tá? Deixa eu perguntar uma coisa para a turma. Até esse ponto aqui, todos vocês entendem tudo que eu fiz? Sim ou não? Vamos ver a reação popular. Se é que alguém... Sim, professor. Sim, professor. Valeu. Valeu pela resposta rápida aí. Pensei que ia demorar 10 anos para falar. Parabéns para essa turma. Todo mundo entendeu a tela. Então vamos ver se vocês vão entender agora como é que completa esse quadrado. Então vamos ver aqui, ó. 4
Aí aqui, x ao quadrado mais quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Quem que vai ser o segundo aqui? Quem que eu tenho que somar? Alguém fala para mim. 9? Isso. Claro que, porque daí você está vendo que o segundo aqui seria 3, né? 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, deu 6, x. Então o segundo tem que ser 3. Né? Da mesma forma, aqui, ó, menos 3, abre parênteses, y ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo deu 12. Então 12y você vai somar aqui. Então o segundo tem que ser 6. Certo? Sim ou não? Então você tem que somar quem aqui? Mais 36. 36, é o jeito. Tá? É o jeito. Só que na verdade eu errei, eu cometi um outro erro aqui. Nossa, cada dia eu cometi um erro diferente. Meu Deus do céu. Aqui não é mais 12, aqui é mais 4, né? Meu Deus, mas eu fui tentar escapar de um erro e caí em outro, agora que eu percebi. Menos 3 vezes 1, 3. Menos 3 vezes mais 4 vai dar menos 12, né? Então aqui tava ficando um outro erro aí, pelo amor. O cara não tem jeito. Num vídeo ele errou uma coisa, no outro ele errou outra. Menos 3 mais 4, y. Mais 4y. Agora, veja bem. 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então é 2 o segundo. E 2 ao quadrado é 4. Então você tem que somar 4 aqui. 4. Tá? Agora, veja. Na hora de você fazer a compensação aqui, claro que tem esse mais 12 que já estava, né? E você meteu um mais 9 aqui que não estava. Então, quem que você tem que tirar? 9 vezes 4, porque esse 9 está multiplicando ainda o 4 que está aqui fora. 4 vezes 9, 36. Então, você tem que fazer um menos 36 aqui. Tá? Sim ou não? 4 vezes 3, menos 12. Aí tem aquela questão que a Thaís lembrou na outra aula lá, né? Que, na verdade, menos 3 vezes 4 dá menos 12. Então, apareceu um menos 12 aqui que não estava. Então, você tem que somar um mais 12 aqui para compensar. E aí, igual a zero. Agora sim eu tenho que perguntar para a turma. Vocês entenderam tudo até aqui, turma? Sim ou não? Sim. Agora, pessoal... Sim, professor. Aê, 2 vezes 3 para dar o 6. Então, tem que ser um 3 ao quadrado aqui, 9. 2 vezes 2 para dar o 4. Colocou o menos 3 em evidência, fica um 4 aqui. Menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 vezes 4, menos 12, certinho. 2 vezes o primeiro pelo segundo, deu 4 aqui. Então o segundo é 2. 2 ao quadrado é 4. Então, beleza. Aí, que eu deixei colorido aqui os números que eu coloquei a mais. O mais 9 e o mais 4. 9 vezes 4, 36. Então, tenho que tirar 36 aqui para compensar. 4 vezes menos 3 é menos 12. Então, tem que somar 12 aqui para compensar. Então, acabou ficando isso. Né? Então, 4 vezes... O que é o x mais 6x mais 9? É x mais 3 ao quadrado. Certo? Menos 3. O que é y ao quadrado mais 4y mais 4? É y mais 2 ao quadrado. Certo? E o que é 12 mais 12 é 24. 24 menos 36 vai dar menos 12. Passa para o outro lado, fica 12. Certo? Então, olha só o que vai acontecer aqui. 12. Divide por 2. Agora a gente teria que dividir por 12 aqui dos dois lados, né? Então, divide por 12 aqui. Divide por 12 aqui. Divide por 12 aqui. O que vai acontecer? Vai ficar 12 por 4 é 3. X mais 3 ao quadrado, dividido por 3, menos 3 por 12 vai ficar 4, y menos y mais 2 ao quadrado dividido por 4, igual a 1. Agora você chegou aqui numa equação reduzida de hipérbole. Só que ela está deslocada. Quem que é o novo centro? O que eu tinha explicado para vocês? O novo centro é um ponto x0 e y0. Quer dizer, você tem que considerar agora aqui o seguinte, ó. Você está olhando para uma equação do tipo x menos x0 ao quadrado sobre, aí aqui no caso, quem que está junto com o sinal de mais é o 3, quem está junto com o sinal de menos é o 4.
Então, aqui é a ao quadrado, aqui debaixo do x, nesse caso, menos y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Tá lá. Então, obviamente, quem que é o seu x0? É o 3? Não, porque não tem um sinal de menos aqui, tem um sinal de mais. Então, esse x0 é menos 3 e o y0 é menos 2. Então, vai ficar x0 igual a menos 3, y0 igual a menos 2. Então, o seu centro, isso implica que o centro aqui dessa hipérbole vai estar no ponto x0, y0, que é menos 3, menos 2. Menos 3, menos 2, tá certo? Então, você já achou o centro aqui, que é importantíssimo. Está batendo com a figura que eu tinha deixado aqui no gabarito. Ó. Olha lá, menos 3, menos 2. Vamos ver aqui o centro dela. Quer dizer, então, todos os outros pontos também vão estar aqui, ó, menos 3 no x, menos 2 no y. Está aqui, certinho. Aí você tem que achar os dois focos, né? Perdão, os dois focos também, mas os dois vértices também. Lembra que a elipse tem 4 vértices, mas a hipérbole tem apenas 2 vértices. E você sabe que os focos estão relacionados com o Czinho e os vértices estão relacionados com o Azinho, né? Então, e a gente tem aquele teorema de Pitágoras. Cadê, ó? Eu não coloquei aqui, mas eu coloquei só quem é o A ao quadrado, o B ao quadrado e o C ao quadrado. Mas tem também o teorema de Pitágoras para ajudar a gente. Então, aqui no caso ficaria como? A gente já sabe que o A ao quadrado é 3, pelo que você está vendo ali, né? A ao quadrado é igual a 3, o que implica que o A é raiz de 3. O A é raiz de 3. Você já sabe também que o seu B ao quadrado é 4, o que implica que o B é igual a 2. E no caso do C, aí entra o teorema de Pitágoras, A ao quadrado mais B ao quadrado, que vai ficar 3 mais 4, é igual ao C ao quadrado. Isso implica que o C ao quadrado é igual a 7, que implica que o C é igual a raiz quadrada de 7. Ponto final. Certo? Raiz quadrada de 7. Então, com esses dados aqui, já dá para a gente escrever, por exemplo, vértices. Você vai falar, professor, o vértice, eu aprendi que eles são, tudo bem, o A1, A2, mas que esse A1, na verdade, é menos A0 e o A2 é igual a A0. Se você pensar dessa forma aqui, você vai errar. Por quê? Porque isso aqui é para uma hipérbole que está centralizadinha na origem. Como ela já não está mais centralizada na origem, ela está centralizada nesse novo centro aqui, ó. Olha ele aqui, menos 3, menos 2. Então você tem que somar isso aqui no teu ponto original, como se não tivesse centralizado. Esse é um jeito que tem de você pensar, tá certo? Então, qual seria o ponto se tivesse centralizado? Bom, o Azinho é raiz de 3, então os vértices estariam em menos raiz de 3, 0, raiz de 3, 0. Só que eles não estão mais, eles se moveram nesse vetor aqui, ó. Essas coordenadas, lembra do capítulo 13? As coordenadas de um ponto são iguais às coordenadas de um vetor que vai da origem até o ponto. Então, esse vérticezinho original que estava aqui, ele também foi deslocado, transladado por esse vetor, digamos assim. Então, na verdade, você não pode pensar assim, você tem que pensar, eu tenho que, no meu vértice realmente aqui, ele vai ser esse ponto, C, menos 3, menos 2, mais o menos A0, que seria menos raiz de 3, 0. Então, o resultado final está aqui, ó. Vamos ver se eu coloquei certo aqui. Olha lá. Menos 3, menos 2, somado com menos raiz de 3, 0. Menos 3, menos 2, somado com raiz de 3, 0. Vai dar esse resultado que você está vendo aí na tela. Olha lá, menos 3, menos raiz de 3, menos 3, menos raiz de 3, vírgula, menos 2 mais 0, que é menos 2. Agora, o segundo vértice é o mesmo deslocamento aqui, menos 3, menos 2, mais aí raiz de 3, 0, que é o outro. Né? Seria o outro vértice se tivesse centralizado lá na origem. Então vai ficar menos 3, mais raiz de 3, mais raiz de 3, 0. Tá lá. Então, e os focos? Os focos é a mesma coisa, só que em vez de você partir do Azinho, você vai partir do C, porque os focos têm a ver com C. Então vai ficar menos 3 menos raiz de 7 menos 2, menos 3 mais raiz de 7 menos 2. É a mesma coisa. Aí, analogamente para os focos.
Analogamente, aí depois você faz sozinho a conta aí, que vocês já viram como é que faz, para os focos F1 e F2. Agora, e as assíntotas? A grande novidade é as assíntotas, porque as equações das assíntotas, quando a hipérbole está centralizada, a gente já tinha visto aqui, ó. Aqui é uma, aqui é outra. Só que agora elas não estão mais centralizadas. Então, a gente tem essa nova equação para as assíntotas que eu tinha deixado aqui, para vocês verem. Aqui, ó. Y, não é só y igual a mais ou menos b sobre ax. É y menos y0 igual a mais ou menos b sobre a, x menos x0. Só que você já sabe quem é o x0 e y0. É menos 3, menos 2. Cuidado para não confundir. Tá? O y0 é o menos 2. O x0 é o menos 3. Então, aqui vai ficar... Deixa eu até escrever para destacar aqui. Assíntotas y menos y0 igual a mais ou menos b sobre a x menos x0. Então, isso aqui equivale, no nosso caso aqui, vai ser y menos y0, seria y menos o menos 2. Então, vai ficar y mais 2 igual b sobre a. Quem que seria o b sobre a? 2 dividido por raiz de 3. 2 dividido por raiz de 3. Tudo isso vezes x menos x0. X menos o menos 3. X mais 3. Certo? Aí se você jogar depois lá no GeoGebra, para não ter o trabalho de fazer aqui agora, eu já deixei o desenho feito aqui, tá? Mas depois você pode jogar, vai dar certinho essas duas retas aqui. Então era esse exercício que eu queria repassar com vocês. Antes de fechar o vídeo, a gente pode tentar fazer um exemplo aqui, que esse a gente partiu da equação, né? A gente pode tentar partir do gráfico também, para vocês verem aqui acontecendo a translação. Quer ver? Por exemplo, a gente, em vez de pegar ali, que nem eu peguei, fazendo a conta, cheguei no menos 3,2, vamos dizer que você parta aqui do gráfico. Vou calcular qual é o centro, já vou dizer qual é o centro. Eu quero um novo centro em, vamos dizer aqui, sei lá, vamos pegar aqui, quer ver? Eu quero um novo centro em 5,3, vamos dizer. Então eu coloco um ponto aqui no 5,3. Eu quero uma hipérbole cujo centro esteja em 5,3. Vou começar pelo gráfico. E os focos, aonde que você quer? Eu quero o foco paralelo ao eixo Y agora. Paralelo ao eixo Y? Tá, mas paralelo ao eixo Y quanto? Não, eu quero que os focos estejam 5 para cima, então 3 mais 5 vai dar no 8. Deixa eu ir lá. 5 para cima e 5 para baixo. Então 3, você conta 5, vai dar 3 mais 5, 8. Então você coloca um foco aqui, e se eu colocar 5 aqui, se eu colocar 5 para baixo, vai dar no menos 2. Outro foco aqui, no menos 2. Aí o vértice. O vértice eu quero um vérticezinho aqui, o outro vérticezinho aqui. Um para dentro do foco. Então aí eu falo para fazer o gráfico da hipérbole. Estou começando pelo gráfico agora, tá? Ao contrário do exercício que a gente acabou de fazer. Um foco está aqui, o outro foco está aqui, e ela passa nesse ponto aqui, ó lá. Já passou no outro lá embaixo também. Pum! Olha lá, já apareceu a equação. Tá vendo que já apareceu? Deixa eu afastar um pouco aqui. Olha lá. Apareceu a equação. Aí, com essa equação aqui, tu teria que completar quadrado. Acabou de aparecer um exercício aqui pra gente, ó. Esse 463 aqui, ó. Você tá vendo? Ó? Vai ter que fazer um completamento de quadrados aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer. Vamos arriscar aqui. Se travar tudo em umas contas muito difíceis, aí eu passo vergonha. Mas eu acho que vai dar. Olha só, porque eu fiz também uma hipérbole bem jeitosinha ali, né? Vamos ver se vai dar certo. Quer dizer, a equação que deu aqui foi 16x ao quadrado menos 9y ao quadrado. É um outro exemplo que eu estou criando na hora aqui. Exemplo. 16x ao quadrado menos 9y ao quadrado. Olha lá, menos 160x mais 54y menos 160x mais 54y igual a... Olha o que apareceu ali, menos 463. Imagina que tivesse isso aqui escrito lá na prova. Olha só, como é que a gente teria que proceder? Bom, tudo que o professor ensinou foi completar quadrado. Então, eu vou começar agrupando os termos, que nem o professor tinha falado. 16x ao quadrado menos 160x. Opa,
Já vai dar para colocar o 16 em evidência, né? Menos 9y ao quadrado, opa, vai dar para colocar o 9 em evidência, mais 54y, porque 6 vezes 9 é 54, igual a menos 463. Todo mundo acompanhando até aqui? Vocês estão acompanhando esse exemplo que eu estou criando agora, turma? Vocês estão acompanhando, sim ou não? Sim, professor. Olha aí o som abafado vindo do infinito. Sim ou não? Sim. Sim, professor. 16x ao quadrado menos 160x menos 9y ao quadrado menos 54y igual a menos 463. Então, olha só. Se eu colocar o 16 em evidência, 16, abre parênteses, x ao quadrado menos 10, você concorda comigo? Olha lá. Aqui vou botar o menos 9 em evidência, cuidado com o jogo de sinais. Y ao quadrado menos 6, sim ou não? Menos 6. Menos 9 menos 6 mais 54. Fecha parênteses. Por enquanto não precisa acrescentar nada. Porque não fiz nada, só coloquei em evidência. Agora eu vou completar o quadrado. Então vai ficar 16, abre parênteses, x ao quadrado menos 10x. Agora eu quero ver essa turma aqui. Quem que eu tenho que somar nesse primeiro quadrado aqui para completar? Vamos ver. Acho que ninguém está ligando para nada. 5, professor. 5 eu tenho que somar? Ou 25? Opa, mensagenzinha de WhatsApp na hora errada. 25. 25. Mais 25. Todo mundo já entendeu. Todo mundo já entendeu. Agora, nesse aqui, menos 9, abre parênteses, y ao quadrado, menos 6y. Quem que eu tenho que somar aqui? Aí vai ser 9, né, professor? 9, igual no outro exercício. Perfeito. Igual, bom, e como é que eu faço para compensar isso aqui? Menos 4, porque eu tenho que compensar quanto aqui? Agora vem a paulada, hein? Porque se aqui eu coloquei um 25, quanto que é 25 vezes 16? Opa! É 400. Só que eu não vou colocar menos 400, eu vou colocar mais 400, porque eu vou colocar do outro lado do sinal de igual. Mais 400 para compensar o mais 400 que apareceu aqui. Quanto que é 9 vezes menos 9? Menos 81 para compensar. Certo? Então aí a gente tem a seguinte situação. Nós temos a seguinte situação. Do lado de cá ficou 16 vezes x menos 5 ao quadrado. Não sei se vocês estão entendendo isso aqui. Olha lá. Desse lado ficou menos 9 vezes y menos 3 ao quadrado. E desse lado de cá, 400 menos 463 mais 400 está 63 negativo. 63 negativo com 81 negativo também, menos 144. Olha o que a gente veio parar aqui. Olha o que a gente veio parar. Divide dos dois lados. X menos 5 ao quadrado, dividido por quem? Quanto que é 16 por 144? 9. Y menos 3 ao quadrado. Divide 144 por 9, 16. Igual, claro que eu cometi um erro, eu tinha que dividir por menos 144. Então, aqui vai... Opa! Aqui vai ficar menos, menos com menos vai ficar mais, aqui vai ficar 1. Vocês estão percebendo que a gente concluiu o exercício? Não sei se vocês estão... Quer dizer, concluiu assim. Agora nós temos... O mais legal aqui seria a gente ver quem que é a equação que a gente tem que digitar aqui de assíntota. Porque se você perceber bem, o centro a gente já descobriu. Quem que é o centro? Isso aqui implica que o centro é quanto? O centro é 5, 3. Tá aqui, ó. 5, 3. 5,3. Então bateu certinho com o que eu tinha montado, né? Eu tinha montado uma hipérbole que o centro era em 5,3, tá aqui. Agora, você vai falar, e os vértices?
Os vértices, você tem que pegar esse 5, 3, e aí tem que ver quem... Por exemplo, quem é o A ao quadrado aqui? O A ao quadrado é 16, então A é 4. Olha só que legal, ficou números redondinhos aqui, ó. O A ao quadrado é 16, isso implica que o A é 4, isso implica que A é igual a 4, e isso implica que o vértice, ele vai estar... Só que ali, o cuidado que o vértice está no eixo Y, né? Então, o vértice vai ser centro mais... O vértice A1 vai ser o centro, que é 5, 3, mais o 0, 4. Então, vai dar 5, 8. Bateu certinho. E o outro vértice A2 vai dar 5, 3, mais 0 menos 4, que vai ser igual a 5 menos 1. 5 menos 1. Vamos ver se bateu. 5, 8, 5 menos 1. 5, 8. Não, peraí, isso aqui eu acabei... Deixa eu ver aqui, teve alguma coisa aqui que eu fiz errado? Não, 3 mais 4 é 7. Porque 5, 8, 5, 7. 5, 7. Aqui teve um erro de conta. 5, 7. 3 mais 4, 7. 5, 7. Vamos ver se bateu aqui. 5, 7. Olha lá, presta atenção. 5, 7. Olha aqui o outro vértice. 5 menos 1. Bateu os dois. E os focos? 5, 8 e 5 menos 2. Da onde que eles vão vir? Primeiro você faz o Pitágoras. A ao quadrado mais B quadrado vai dar C igual a 5. C ao quadrado igual a 25, que implica que C é igual a 5. Os focos você sabe que estão no eixo Y, então ficaria F1 igual 5, 3 mais... Aí, qual que seria o foco original? Seria 0, 5. Então, aí, somando com esse 5, 3, vai dar 5, 8. E, analogamente, para o F2. F2, analogamente. Certo? Agora, as assíntotas. Aí entra aquela equação que eu tinha passado para vocês. Y menos Y0 igual... Aqui, no caso, é focos no eixo Y. Então, é A sobre B, mais ou menos A sobre B, X menos X0. X menos X0. Tá? Agora... O que vai acontecer com esse Y menos Y0? O Y0 é... O Y0 é... o Y0 é 3. Aqui é o Y0. Aqui é o X0. Tá lá. Y menos 3, X menos 5. Y menos 3 igual a mais ou menos... Quem que é o A sobre B aqui no caso? Seria 4 sobre 3, certo? Então, peraí, deixa eu escrever melhor aqui. Y menos 5, Y menos 3, desculpa, Y menos 3 igual A sobre B, 4 sobre 3, 4 sobre 3 vezes X menos 5. Bom, vamos digitar isso aqui. E claro, mais ou menos, né? Tem uma com sinal de mais, outra com sinal de menos. Y menos 3 igual mais ou menos 4 terços de X menos 5, vezes X menos 5. Y menos 3, vamos colocar aqui. Y menos 3 igual, primeiro com mais, 4 dividido por 3 vezes X menos 5. X menos 5. Enter, olha lá. Enter, formou uma assíntota. A outra seria quem? Y menos 3 igual menos 4 dividido por 3 vezes X menos 5. Vezes X menos 5. Vocês estão vendo assim ou não? Enter. Coloca aqui configurações e muda a cor para o aluno perceber um pouco melhor. Aqui. Tá lá. Certo? Então, turma, eu quis trabalhar esses exercícios com vocês, não foi à toa, não. Foi para ajudar vocês na lista adicional e poder cobrar na prova esse tipo de exercício, ok?
Então eu vou fechar esse vídeo aqui, porque eu esgotei tudo que eu tinha para falar de hipérbole. Falei bastante da questão da assíntota, da fórmula e tudo mais. Então vocês têm aí um material para vocês pensarem e praticar exercícios, e aí eu posso gravar um outro videozinho com vocês falando um pouco da parábola, certo? E claro, nesse intervalo aqui vocês podem perguntar